Vídeo 33. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar postando no YouTube e eu quero começar falando sobre um tema que eu gosto bastante. Eu quero falar sobre Pokémon e a sua máquina de fazer dinheiro. Tá, vamos lá. Se você gosta de Pokémon assim como eu, você tá ligado que Pokémon é a indústria que mais lucra no mundo. É a indústria mais valiosa de todos. Tipo, bate Disney, bate Marvel, bate tudo que você pensar, Pokémon vale mais. E com esse pensamento em mente, eu vim aqui para tentar conversar sobre, tentar debater o porquê que isso acontece. Por que que Pokémon se tornou a empresa mais valiosa do mundo? Tá, primeiro, eu acho que o ponto principal disso, a gente tem que voltar lá atrás para entender o porquê que as pessoas começaram a gostar de Pokémon. Por que que Pokémon virou uma febre quando ele foi lançado lá nos jogos iniciais. E o primeiro motivo eu acho que é porque colecionar é divertido. Tem o primeiro jogo, ele tem muitas coisas muito interessantes de você prestar atenção e analisar. Primeiro que o ato de colecionar Pokémons, o ato de você colecionar 151 espécies diferentes, porque esse é o logo. Esse é o logo, é vamos pegar todos. Então a ideia é você colecionar os 151 diferentes. E essa ideia já é chamativa, porque mexe com algo interno na gente, sabe? Algo de colecionismo, de querer ter todos. E isso junto com um jogo que é divertido, que existe uma certa porcentagem no aparecimento dos Pokémons, você, você tem uma máquina de, entre muitas aspas, dopamina, sabe? Você tá lá buscando o Pokémon que tá faltando. Você entra no matinho, você nos primeiros jogos, nos jogos da franquia, você entra no matinho e você primeiro você tá procurando alguma coisa, tem que achar o mato certo que vai ter o Pokémon. E aí quando vem um Pokémon, existem porcentagens de quão raro é de aparecer um Pokémon em certa rota. Então, você tem isso de tá procurando e ainda tem essa dopamina aleatória de qual será que vai vir. Isso junto com 151 designs incríveis dos primeiros Pokémons e a ideia de você conseguir jogar com seus amigos, a ideia de você conseguir jogar com uma comunidade, de você participar de uma comunidade. Porque os jogos, quando eles são lançados de Pokémon, eles sempre são lançados dois jogos. E no jogo A tem alguns Pokémons que só tem nessa versão, e no jogo B tem alguns Pokémons que só tem nessa outra versão. Então, para você colecionar todos, você precisa ter ou comprar os dois jogos, ou você precisa ter um amigo e isso deixa tudo mais divertido, porque você pode trocar com um amigo, você pode batalhar com um amigo seu. Então, foi uma ideia que, tipo, pô, explodiu. Explodiu. E aí ela explode e todo mundo, toda criança quer Pokémon, toda criança pensa em Pokémon, toda criança quer jogar Pokémon. E Pokémon fica super popular. Aí lançam um anime de Pokémon. Puta que pariu, o anime de Pokémon é incrível. O tanto que mexeu na cabeça das crianças da época, o tanto que mexeu na minha cabeça o anime de Pokémon. Cara, eu corria pra assistir anime na TV. Eu corria pra assistir Pokémon na TV. Não sabia nem o que era anime, mas eu sabia o que era Pokémon. E eu gostava do Pokémon, porque o Pokémon são vários bichos muito fofos, muito coloridos, com histórias muito legais, principalmente no anime inicial, o começo do desenho do Pokémon. São histórias dinâmicas, são histórias divertidas, são personagens muito emblemáticos que marcam presença, sabe? O Ash marca presença, o Brock marca presença, a Misty marca presença. Cara, Pokémon é um bagulho de louco, assim. Você pensar em Pokémon, todo mundo sabe o que é Pokémon. Todo mundo conhece o que é Pokémon. Você pode perguntar para qualquer um na rua. Talvez não conheçam todos os Pokémons. Talvez não tenham jogado todos os jogos. Talvez não tenham jogado nenhum jogo. Mas todo mundo sabe o que é Pokémon. Tanto que toda vez que lançam uma coisa nova de Pokémon, é sucesso garantido. Todo mundo vai atrás. Todo mundo conhece Pokémon. Mas por que que Pokémon conseguiu estender? Porque Pokémon é uma coisa antiga. Pokémon foi criado muito tempo atrás.
Mas por que continua até hoje? Existem muitas coisas muito legais, existem muitos desenhos muito legais, muitos jogos muito legais que fizeram muito sucesso na sua época. Eu posso citar Bakugan, por exemplo, foi um. Chaotic foi um que explodiu, tinha um jogo de carta também. Cara, teve muitas coisas que tiveram muito sucesso em sua época. Então, por que Pokémon continua? Por que Pokémon continuou? Bom, é principalmente porque Pokémon nunca se deu ao luxo de parar. Ele nunca quis parar. Ele sempre inventou algumas mecânicas novas para principalmente trazer o público antigo de volta. Ele sempre fez um esforço muito forte para de sempre trazer o público inicial para os jogos novos. Então, muita gente que joga os jogos novos tem diversas idades. É tanto a criança que vê um bichinho colorido e é fisgado pela ideia de capturar todos, de colecionar todos, quanto o adulto que jogou Pokémon antigamente e gosta de Pokémon porque lembra de alguma coisa. E vai atrás. Até porque sempre tem a nova geração, vem sempre a nova geração, e sempre com a nova geração traz Pokémons da geração antiga, das gerações passadas. Isso vai para todos os jogos de Pokémon. Vai para o jogo oficial, o Pokémon de hoje em dia Nintendo Switch, quanto para o Pokémon TCG, que é um Pokémon de cartas, quanto para o Pokémon Go, que começou com os primeiros 151, principalmente porque eles são o chamativo. Se começasse só com os Pokémons novos, provavelmente não ia ter dado um terço do boom que deu na época. Mas eles não são bobos, eles sabem o que eles estão fazendo. E aí a gente vai para um ponto que eu acho interessante de você pensar sobre, que é o adulto hoje em dia gosta muito de Pokémon. Principalmente porque eles sentem uma coisa referente a Pokémon. Principalmente uma certa nostalgia. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender o porquê que... A gente começa a pensar, não entender, mas a gente começa a pensar no porquê que as pessoas buscam tanto as coisas que são importantes do seu passado. Se você for ver no TikTok, vídeos curtos, Instagram, existe muito uma ideia, existem muitos vídeos, memes, tem uma figurinha do Feraligator que é eu comprando uma coisa para deixar a minha criança interior muito feliz. Que é uma imagem do Crocodile e o Totodile dançando do lado. E aí você começa a pegar isso e percebe. É isso. Porque a máquina de moer humanos, chamada capitalismo, ela destrói e corrói a alma do ser humano. Quando você cresce e você tem que trabalhar e se depara com a CLT, cara, é consumidor. A palavra certa é isso. O capitalismo ele te consome de uma maneira. Porque, cara, pensa nos trabalhos mais comuns que a maioria das pessoas tem. São empregos 5x2, que é o dia todo fora, e na maioria é um 6x1, onde você trabalha 6 dias, folga 1, e nisso você tem que planejar toda a sua vida, você tem que arrumar a casa, comprar comida, fazer almoço, ir no mercado, fazer manejamento das coisas do seu redor, sair com pessoas. Cara, é muita coisa para fazer em muito pouco tempo, porque o seu trabalho consome muito tempo. E geralmente, 99% dos casos, o trabalho que as pessoas têm é um trabalho que não agrada essas pessoas. É um trabalho que elas fazem não porque elas gostam, mas porque elas precisam. Então, quando a gente vai para um dia a dia que essas pessoas têm tantos problemas que elas têm que enfrentar, chefe chato, e chegar em casa, pegar transporte público, puta que pariu, trem em horário de pico, é um inferno na Terra. Então quando a pessoa tá nesse ambiente, e aí ela tá mexendo no celular, e relembrando o que faz ela feliz,
ela automaticamente volta para sua infância. Ela automaticamente começa a pensar nas coisas que faziam ela feliz na infância dela. Porque essas coisas que faziam ela feliz na infância dela, ela acaba linkando na cabeça dela, ela acaba assimilando como, era isso que fazia a minha criança, que eu quando era criança ficava muito feliz. Então, se eu agora, que estou trabalhando, tenho dinheiro, posso ir atrás dessas coisas, por um exemplo, comprar os jogos da franquia, comprar o console da franquia do Nintendo Switch, que é tipo super caro. Hoje em dia é bem difícil de ter, principalmente para brasileiro comum. Se a pessoa tem a condição financeira para fazer isso agora, por mais que ela esteja moída pelo capitalismo, ela vai investir, ela vai pegar esse dinheiro dela, vai comprar Pokémon, porque é o que lembra ela de momentos de vida simples, de quando ela era uma criança que ela não precisava se preocupar com quase nada e só se divertir. Então eu acho que muito do sucesso de Pokémon é por conta da infelicidade das pessoas no seu cotidiano. E eu gosto de Pokémon. Eu sou fissurado em Pokémon, eu adoro colecionar. O último jogo que lançou de Pokémon Pocket, nossa, eu sou viciado nessa porra. Hoje em dia eu voltei a jogar Pokémon GO também. Então, eu falo isso com um pouco de propriedade, porque esse é o meu caso. Eu penso, olhando para mim mesmo, olhando para o meu umbigo, eu consigo ver que Pokémon, hoje em dia, para mim, e provavelmente para muitas pessoas, é um refúgio da situação atual da sociedade. Tem tanta merda acontecendo ao nosso redor, é tão estressante ter que trabalhar no seu emprego merda que você não gosta só porque você tem que pagar meia dúzia de conta, que quando você encontra algo que tem essa sensação de te fazer feliz, por mais que seja um efeito muitas vezes rápido, que você tipo, você tá feliz nessas uma hora que você tá mexendo no celular, jogando o joguinho, ou colecionando sua cartinha, ou jogando um jogo no DS e tudo mais, por mais que seja apenas esse curto período de espaço de tempo, você se sente feliz. Você esquece das coisas. E eu acho que é por isso que a gente ainda consome muito Pokémon. Porque é uma lembrança de quando as coisas eram mais simples. De quando a nossa vida era mais simples. De quando as preocupações eram menores. E você pode só fazer uma pequena viagem no tempo. Você volta pra você de quando você era criança. E você só tá ali, pegando o seu Pokémon favorito, evoluindo ele, se divertindo, sem pensar em muita coisa, sabe? E aí não tem como. E aí não tem como, porque aí começa a mexer no lado sentimental de nós. Começa a mexer no nosso sentimental, a gente começa a ficar mais emocional e quando a gente acaba se apegando a um Pokémon, sabe? Aquela frase de todo Pokémon é o Pokémon favorito de alguém. E você tem o seu Pokémon favorito. E aí você acaba vendo coisas desse seu Pokémon favorito e você pensa, pô, eu quero. Eu quero ter. Então você compra. E aí a marca só vai girando e aumentando, porque é assim que o mundo está funcionando. A gente precisa trabalhar, a gente vai acabar muitas vezes sacrificando muito da nossa saúde mental para isso. E uma forma de alívio é o Pokémon, porque é uma forma que prendeu muita gente e remete as pessoas a esse tempo simples e de felicidade. Bom, eu falei algumas coisas, eu espero que tenha feito algum sentido. Eu espero não ter me embolado tanto com as palavras. Eu tenho o costume de fazer isso porque os vídeos não têm roteiro. Mas deixa a sua opinião, deixa as suas opiniões no comentário. O que vocês acham sobre a franquia Pokémon? Qual é o Pokémon favorito de vocês? E até o próximo vídeo.